E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One, por aí a gente fala sobre temas de vida e opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados perfis. Esse é o nosso 30º episódio da série e para ele a gente escolheu o tema Inteligência Artificial. Então, se você se interessa pelo assunto e quer algumas dicas de um recrutador acerca do tema, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita para deixar o teu like e também se inscrever no canal, assim você fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui com apenas 2 cliques. E nas últimas semanas a gente só se fala de ChatGPT, Google Bard, inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá. É o tema do momento e, é claro, não poderia te falar sobre como isso afeta a sua carreira e também trazer alguns insights aqui, é claro, para você refletir acerca do tema. Então, vamos aos insights. Talvez a coisa mais importante a se dizer logo de início é que a inteligência artificial tem sido utilizada principalmente para automatizar aquelas tarefas que são repetitivas. Várias áreas, como por exemplo logística, manufatura, atendimento ao cliente, até contabilidade, por exemplo, tem tido bastante ganho com a inteligência artificial. Portanto, tudo aquilo que é repetitivo, uma máquina, por exemplo, já consegue fazer no lugar de um ser humano. Mas aquelas funções que exigem criatividade, empatia, pensamento crítico, ainda continuam sendo, logicamente, inerentemente humanas. E é claro que com a inteligência artificial também, outras profissões acabaram surgindo, como por exemplo, cientista de dados, ou então engenheiro de machine learning, um desenvolvedor de chatbot. Então, novas oportunidades de emprego podem surgir em novos mercados, em novos serviços, novos produtos que ainda vão surgir atrelados à inteligência artificial. Afinal de contas, o que tudo indica, a AI veio realmente para ficar e, muito provavelmente, ao longo do tempo, vai ser cada vez mais utilizada, por exemplo, em áreas como medicina, marketing, e assim por diante. Por isso, aquelas pessoas que têm algum tipo de experiência com programação e análise de dados estão muito bem posicionados nesse momento. Se você ainda não conhece ou não tem experiência com isso, está aí uma excelente oportunidade de desenvolvimento profissional, por exemplo, se você pensa em fazer uma transição de carreira. E é claro que quanto mais a tecnologia avançar, mais dilemas éticos vão surgir, mais regulamentação vai ser necessária. Por isso, aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham com direito ou em outros âmbitos como compliance, auditoria e assim por diante, também acabam tendo ali uma excelente oportunidade de emprego, uma excelente oportunidade profissional. Mas é claro que, além de dizer isso tudo, é importante a gente considerar o que é a inteligência artificial e como é que ela funciona. Para início de conversa, uma inteligência artificial nada mais é do que um programa de computador que vai se refinando, ele vai aprendendo ao longo do tempo, principalmente com informações que são fornecidas pelos humanos. Então, quanto mais informações nós produzimos e fornecemos, por exemplo, a esse algoritmo, muito melhor, muito mais sofisticado ele acaba se tornando. Imagine, por exemplo, uma situação onde ninguém fornece nenhuma informação a essa inteligência artificial. Isso é praticamente matar ela de fome. Isso, logicamente, limita severamente as capacidades dela. Isso porque a inteligência artificial depende de dados para aprender. Esses dados são inerentemente produzidos pelos seres humanos. Se nada acontece no mundo, não tem dado nenhum, por exemplo, para uma inteligência artificial processar. Se você, por exemplo, não passa o cartão em algum determinado lugar, nada aconteceu, não aconteceu uma venda, não aconteceu, por exemplo, uma transação ali no seu cartão de crédito, nem informação foi mandada para o banco e assim por diante. Portanto, se não há nenhum dado, essa inteligência artificial acaba basicamente não conseguindo se aperfeiçoar. Portanto, é importante avaliar que não só a quantidade das informações que a gente coloca no inteligência artificial, por exemplo, mas também a qualidade das informações influenciam diretamente o alcance dela e, logicamente, a eficiência dela. Hoje, com a quantidade de informações de baixa qualidade, até mesmo falsas, que a gente produz, você consegue imaginar a confusão que a gente consegue produzir, por exemplo, na cabeça de uma inteligência artificial? E é importante considerar que existem diversos tipos de inteligência artificial e também o contexto no qual elas são utilizadas. Um desses tipos é justamente a inteligência artificial autônoma. Ela consegue, de forma autônoma, buscar dados para refinar o seu algoritmo e, logicamente, continuar aprendendo, melhorando a sua eficiência, melhorando o seu alcance. É claro, se você limita isso, você limita os dados a que ela tem acesso, logicamente fica limitada também a capacidade dessa inteligência artificial autônoma melhorar seu desempenho. Um outro tipo é a inteligência artificial baseada em aprendizado de máquina. E esse tipo de IA precisa diretamente dos dados que são fornecidos a ela para continuar melhorando seu desempenho. Nesse caso aqui, por exemplo, se os seres humanos, se a gente parar de fornecer dados para essa inteligência artificial, ela basicamente vai estagnar a evolução dela. Portanto, é quase como se a gente estivesse matando aquela inteligência artificial de inanição, porque ela não vai conseguir continuar aprendendo e, portanto, melhorando, e ali o nível de eficiência dela vai acabar ficando estagnado. Outro tipo de inteligência artificial é a inteligência artificial baseada em regras. Nesse caso, a IA é programada para seguir um determinado conjunto específico de instruções. Mas se os seres humanos, por exemplo, parassem de dar informações, parassem de fornecer dados a essa inteligência artificial, ela não seria mais capaz de aprender e se adaptar a novas situações, embora ela ainda pudesse realizar as tarefas para as quais foi programada. E o último exemplo é a IA para reconhecimento de imagens.
E nesse caso aqui, se, por exemplo, ela para de receber imagens, ela para basicamente de aperfeiçoar a sua capacidade de identificação de imagens, portanto. Portanto, é claro que existem diversas oportunidades que estão surgindo e, sem dúvida nenhuma, algumas atividades que eram feitas por seres humanos que vão parar de ser feitas. Mas a coisa mais importante é tratar e é entender que a IA é um produto do que nós fornecemos a ela. Portanto, os dados, seja a quantidade ou a qualidade deles, vai ser diretamente responsável pela eficiência de uma inteligência artificial. Sem esses dados produzidos pelos seres humanos sendo fornecidos a elas basicamente ficam severamente limitadas na sua capacidade de continuar evoluindo. Logo, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, traz para você um desafio profissional, tanto de habilitação, de capacitação para novas coisas que você pode fazer, como também, é claro, para coisas que eventualmente você vai precisar deixar de fazer para se concentrar em outras. Mas a coisa mais importante a se considerar aqui é o tipo de informação que a gente produz e o tipo de dado, por exemplo, que a gente fornece hoje. E no final das contas, fazer esse vídeo me fez perceber que talvez a coisa mais importante nesse processo todo de conhecimento, reconhecimento, adaptação à inteligência artificial seja justamente perceber o tipo de coisa que a gente está produzindo, que tipo de dados a gente está fornecendo para alimentar esse trabalho de aperfeiçoamento dela. Será que a gente está, por exemplo, trazendo dados que são úteis, que são favoráveis, por exemplo, à raça humana como um todo? Ou será que a gente está colocando lá um monte de porcaria, um monte de informação inútil, tóxica e extremamente nociva ao ser humano, como fake news, discurso de ódio, assim por diante? Fica aí a reflexão para você. No final das contas, não adianta nada sentir medo da inteligência artificial. A gente tem que lidar com ela, ela é uma realidade e ela é produzida diretamente por aquilo que a gente dá para ela. Portanto, fica aí a reflexão. E para o one-on-one de hoje era isso, eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar também por esse assunto. E é claro, deixa no comentário o que você achou do vídeo de hoje também, se você tiver alguma sugestão. Hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.